Olá a todos e a todas, eu me chamo Carlos Mota e estamos ao vivo pelas redes do PT no Senado, senador Paulo Rocha, ABJD e o Comitê Lula Livre. Pessoal, por favor, hoje é dia de festa, hoje é um dia sensacional. Chega junto aí que hoje o papo vai ser bom. A gente vai esclarecer toda a situação do presidente Lula e o que foi decidido nesses últimos dias no Supremo Tribunal Federal. Então não perde tempo, escreve aí nos comentários o que você quer saber, que a gente tem uma dupla de peso aqui hoje para responder a todas as suas dúvidas. São as advogadas Tânia Maria Oliveira, que é assessora jurídica do PT no Senado, e a Carol Proner, que é professora de Direito Internacional. Pessoal, boa noite, Tânia, boa noite, Carol. Hoje tem Lula, hoje teve uma vitória incontestável, hoje o Brasil está dormindo feliz. A maioria do Supremo Tribunal Federal manteve os direitos políticos de Lula. Eu começo com a Tânia. Tânia, é, por que o Pleno da Corte precisou debater esse assunto, já que o ministro que cuida dos processos da Lava Jato já havia decidido sobre isso há algumas semanas? E o que isso representa na prática, ou seja, a decisão tomada? Deixa eu abrir o microfone aqui. Bom, boa noite, Carlos. Boa noite, Carol. A gente passa o dia se encontrando nas diversos fóruns aí. Ai, vamos lá. E, gente, obrigada por quem acompanha a gente aqui. Bom, ontem o debate meio que responde ao seu primeiro questionamento, né? O ministro Edson Fachin, na decisão do dia 12 de março, na sexta-feira, respondendo aí ao agravo regimental apresentado pela Procuradoria-Geral da República, ele evocou o plenário, levou a decisão dele no habeas corpus, então, para ser discutido no plenário. Aí ontem houve todo um debate sobre a competência ou não do plenário para decidir a questão, e os ministros decidiram por maioria que o fórum adequado era o plenário mesmo. Acho que essa decisão ontem está superada, existem divergências, obviamente, no âmbito jurídico, mas eu acho que a decisão ficou para ontem mesmo. Falando especificamente do que importa, que foi a decisão de hoje, você pergunta quais são as consequências. As consequências em primeiro lugar, a confirmação do que, quando me perguntavam genericamente hoje, o que o Supremo ia decidir hoje, falei, o Supremo vai decidir hoje se faz um reencontro com a Constituição Federal, né? Ao fim e ao cabo é isso. O Supremo hoje decidiu que tem responsabilidade jurídica nesse ponto, nessa pauta, pelo menos decidida hoje, com a Constituição Federal, e isso foi absolutamente relevante. A decisão de hoje confirma tudo aquilo que foi colocado pelo ministro Edson Fachin, na decisão do dia 8 de março, que anula as 4 ações contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, e remete os autos para uma sessão judiciária. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque na decisão do ministro Edson Fachin, ele determinou a remessa à sessão judiciária do Distrito Federal, aqui em Brasília. Mas, no voto de alguns ministros, já revelados ali, sobretudo o primeiro voto que acompanhou, que foi do ministro Alexandre de Moraes, ele já fez a ressalva que, no entender dele, a competência, na verdade, é da seção judiciária do Estado de São Paulo. Então, essa decisão ficou pendente ainda também para a semana que vem, junto com o debate que muito nos interessa, que é o debate sobre a questão da confirmação da competência da segunda turma para discutir a questão de suspeição. Seu microfone, Carlos. O microfone aqui estava desligado, assim não dá. Carol, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É um prazer ter você aqui com a gente. E com reconhecimento, né, do pleno de que o ex-juiz Sérgio Moro e a 13ª Vara Federal de Curitiba são incompetentes para julgar o Lula. Como é que vão ficar agora os processos? Aliás, a anulação dos processos do Lula significa anulação da Lava Jato? Tem muita gente fazendo essa pergunta aí. Responde para a gente, Carol. Bom, vamos por partes aqui, antes de entrar na questão da Lava Jato, que é um tema mais delicado, mais polêmico. Primeiro, deixar meu abraço ao senador Paulo Rocha por esse espaço, por esse convite. Cumprimentar minha companheira de ABJD, nossa guerreira Tânia Oliveira, que tem tido muito trabalho, tem sido muito demandada pela forma como ela expõe, pelo capricho e também pela sabedoria, com anos e anos trabalhando nesses temas do processo no parlamento. Então,
ela tem um conhecimento muito bom, e eu quero deixar registrado aqui em público, viu, Tânia, que você já, de certa forma, anunciava que o resultado seria parecido com esse, se não 8-3, talvez 9-2, talvez até por unanimidade, quem sabe. Então, ela tinha anunciado, e eu faço parte dos mais preventivos, dos mais assustadiços, junto com, com o Pedro Serrano, ficamos na turma da desconfiança. Mas eu quero dizer também, em minha defesa, que não foi por falta também de, até certo ponto, de um certo assédio de uma mídia corporativa, alguns colunistas que também disseram, e a própria manifestação do ministro Edson Fachin na revista Veja, que ainda, dentro daquilo que ele ponderou na revista, ainda não foi decidido, que é o que nós teremos pela frente, a questão da suspeição. Mas, antes de tudo, falando da decisão de ontem e de hoje um dia mais tranquilo, mais sereno, apesar do voto um pouco exótico do ministro Cássio, né, um voto que realmente destoou completamente, que percorreu caminhos que ninguém consegue explicar do ponto de vista do próprio conteúdo, do próprio escopo de um habeas corpus, entrou no mérito de questões e de uma forma sem critério nenhum, quer dizer, e eu acho que foi tão assustador o voto do Cássio que nenhum outro ministro fez referência sequer ao ministro. Isso é bastante significativo. Percebam que depois do Cássio ter votado, prevaleceu um silêncio, né, assim, bastante notável dos outros ministros. Ninguém quis nem comentar, porque não há o que comentar ali. Fora esse voto que realmente destoou, saiu da curva, os outros dois votos, apesar de serem de posição contrária, tinham um fundamento jurídico, havia uma racionalidade jurídica, né? Por mais que eu não concorde com esses votos, acho que o voto do ministro Fachin, uma decisão dele, é correta, inclusive já deveria ter sido tomada há muito tempo, e eu acho que foi uma decisão, por mais que tenhamos aí um placar de 8-2, considerando o voto do Cássio exótico, todos os votos bastante ancorados no direito. Então, eu acho que sim, a Tânia tem razão quando fala que nós temos uma vitória aí, né, de uma restituição do autorrespeito, que eu escrevi num artigo recentemente, por parte da Corte, que vinha sendo, havia uma desconfiança, um desassossego a respeito dessa decisão. Temos ainda, é difícil explicar isso no plano internacional, eu tive que escrever agora um texto e mandar para fora, que o julgamento não terminou. Então, o que é que fica pendente? Eu quero, Tânia, fazer da minha posição daqui para frente até o julgamento, que talvez seja na quinta-feira, parece que vai ser na próxima quinta-feira, a posição que eu vou tomar é a posição que realmente eu acredito, a posição da legalidade. Não há como rever a suspeição. A suspeição já foi julgada. A Corte não é instância de revisão, a Corte no sentido do pleno, na plenitude dos integrantes, os 11 juízes, os 11 ministros, mesmo na sua máxima composição, não é instância revisional. Se assim fosse, nós teríamos um precedente com consequências incalculáveis para a Corte, porque além de a gente não ter a divisão das turmas administrativamente, como disse o Barroso, não é uma questão de legal, não está na Constituição a divisão por turmas, mas isso foi uma decisão que é válida. Se tivéssemos uma instância recursal dentro da própria Corte, eu não sei o que isso poderia significar, o abalo para as decisões futuras. Então, esse precedente não vai acontecer. Então, o pleno não é instância de revisão, não é instância recursal, e, por outro lado, é uma decisão de conteúdo mais abrangente, de conteúdo de integridade processual, e que abrange todos os atos, não só os atos de decisão, os atos decisórios, mas os atos de instrução, e inclui os atos desde o momento em que a suspeição foi percebida, desde que a parcialidade foi percebida como tal. E, portanto, é muito mais abrangente e é, antes de tudo e depois de tudo, um direito fundamental, um direito subjetivo, um direito irrenunciável de qualquer ser humano, que é ser julgado por um juízo imparcial, por um juízo sem intencionalidade conteratória. E não haveria como apagar a história. Esse julgamento da segunda turma já foi registrado não só no Supremo Tribunal Federal, é uma decisão do Supremo, como é uma decisão da história.
que registra, né, um começo, porque muita coisa ainda tem que vir pela frente, saber o que efetivamente motivou esse juiz a agir dessa forma, e também aqueles procuradores que atuaram em conluio como uma equipe condenatória. Né, mas é uma grande decisão, e eu sou dessa posição, Tânia. Não há, o caso da suspeição já foi julgado, não há que se falar, né, em prejudicialidade de uma decisão soberana da Corte, e que não pode sofrer qualquer abalo, porque trata-se de um direito de qualidade maior, de um direito individual ali, e um direito previsto em cortes, em convenções internacionais, nos maiores sistemas democráticos de processo do mundo. Né? Então, essa é a minha posição daqui até lá. Maravilha, Carol. Quero agradecer a todos que estão agora na nossa live. A gente já está se aproximando das 600 pessoas ao vivo. E, bom, Tânia, já puxando um gancho aqui que a Carol tinha acabado de colocar, a Lava Jato, seus integrantes, a Procuradoria-Geral da República, eles ainda podem recorrer da decisão de hoje? E existem recursos possíveis a esse capítulo, ou finalmente encerrado no Supremo, finalmente encerrado na Justiça, zera tudo agora? Não, não tem mais, não existe mais recurso, uma vez que o plenário do Supremo, a sua composição, assim como a Carol tem total razão, o Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas e o plenário. Esses 3 colegiados, eles são soberanos, não existe hierarquia entre eles, não tem como recorrer de uma decisão de uma turma uma vez finalizada. Não existe, o plenário não é instância de recurso das turmas, certo? A mesma coisa pode ser dito, respondendo a sua pergunta, sobre o julgamento que foi finalizado hoje. Não existe possibilidade de recurso, eles julgaram em definitivo, né? Não existe mais recurso, nem mesmo interno, a respeito disso. E tentando entender, Carlos, que toda a discussão que aconteceu hoje, embora o ministro Nunes Marques tenha feito um voto, como disse a Carol aí, eu não sei que apelido que ela colocou, mas um voto um tanto quanto bizarro, ele começou a discutir, em alguns momentos, fiquei confusa, ele acha que está julgando o mérito do processo do triplex. Começou a falar dos conteúdos de dentro da ação, uma coisa completamente fora dos esquadros. Mas, embora ele tenha feito isso, e ela tem razão de novo, todos os demais votos se cingiram, né, se vincularam à questão processual, porque hoje o que estava sendo discutido era meramente uma questão processual, de competência ou incompetência do juiz, não é do juiz Sérgio Moro, é do juízo da 13ª Vara Federal. Eu vou explicar isso porque serve para o Sérgio Moro, serve para qualquer juiz que esteja lá hoje, é um outro juiz, por exemplo, o juiz Bonar, e ele igualmente não é competente, porque a incompetência é do juízo, né? E, assim, questão de incompetência, de competência ou incompetência, é uma questão do processo mesmo, uma questão processual, né? Eu sempre dou esses exemplos que eu acho que é fácil de compreender. Um juiz aí, lá aí onde, do Rio de Janeiro, é competente para julgar a Carol, caso ela faça alguma bobagem, mas a Tânia não, porque a Tânia mora em Brasília, então atos praticados aqui, competência do juiz de Brasília. Então, o juiz do Rio de Janeiro é incompetente para me julgar, por exemplo. Um juiz penal é incompetente para julgar matéria trabalhista e vice-versa. Isso é incompetência do juiz. Agora, suspeição é uma questão extraprocessual, né? Que diz respeito a questões fora do processo. Significa um juiz, e nesse caso sim é juiz e não juízo, um juiz que tomou decisões e fez uma condução completamente ilegal, fora dos padrões, completamente... Acho que a palavra suspeita, ela responde bem, né, à compreensão geral, né, mesmo para quem não é da área jurídica, porque um juiz suspeito traz um debate sobre moral mesmo, ética, condução correta, legalidade, tudo isso. Então, é bem diferente. Eu não sei se eu respondi exatamente o que você está colocando, acho que a decisão que vai ser proferida, Carol, assim, coloca isso com muita precisão, que vai ser proferida na semana que vem, não é um debate sobre a questão da suspeição, a gente também precisa ter isso muito claro, é um debate também processual e de questão regimental, diz somente sobre isso que a gente acabou de colocar aqui, sobre a competência da segunda turma, que foi finalizada, porque a declaração de suspeição do Sérgio Moro já foi feita. Existe um debate na segunda turma residual, quer dizer, acessório, sobre extensão a demais casos, mas o debate sobre suspeição já foi finalizado, na segunda turma. Não tem como o plenário modificar isso.
Perfeito, então, Tânia. Olha, vocês duas comentaram sobre o voto de hoje do ministro Cássio, e a gente lembra, né, que não é a primeira vez que o ministro profere um voto estranho, né? Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal ele já havia feito isso, e parece muito estranho todo o processo que envolve o ex-presidente Lula. Inclusive, Carol, a pergunta que eu vou te fazer agora tem a ver com isso. A gente tem visto com frequência, nos chats em jornais internacionais de renome, sobre o total descrédito da Lava Jato aqui no país, né? Só aqui no Brasil realmente que se criou um mito em torno dessa operação. No resto do mundo, foi muito criticada. Após revelar aquelas conversas do ex-juiz Sérgio Moro com o procurador, o New York Times chegou a taxar a operação de maior farsa jurídica da história. Que mensagem a decisão de hoje deixa e comunica para o mundo? E de que maneira isso reverbera nas cortes internacionais? Ainda mais quando a gente lembra que a defesa do ex-presidente Lula chegou a recorrer à ONU em alguns momentos. Veja, Carlos, hoje, só dando a minha experiência, cada um aqui vai ter, hoje mesmo, por uma coincidência, de manhã, nós estávamos gravando, junto com o Pablo Gentili, que é outro professor aqui do Rio de Janeiro, uma aula com o Roberto Fernandes, de manhã cedo. Nós fizemos uma aula de quase uma hora com ele. E entre as coisas que ele falou foi com certa pena da deterioração do nosso sistema de justiça em relação à questão da Operação Lava Jato. É muito desagradável um chefe de Estado que tem uma visão tão, vamos dizer assim, imagine um chefe de Estado ter pena do nosso sistema de justiça. Isso é bastante desagradável e constrangedor. Então, aquilo que o ministro Gilmar Mendes falava ontem, né? Não é legal, né, uma hora ele falou, não é legal, as pessoas estão olhando para a nossa forma de atuação aqui do judiciário com desconfiança. Isso até no combate à corrupção é complicado, porque como é que um Estado vai dar garantias de que consegue colaborar em termos internacionais com o combate à corrupção transnacional se o seu sistema de justiça não é confiável? Por isso é que essa decisão de hoje da Suprema Corte e a da semana que vem, que completa esse processo, que não pode retroceder do ponto onde chegou, né? Eu acho que avançou em relação a ontem e não pode retroceder na próxima semana. Tem uma questão aqui muito importante, que é a questão da restituição da confiança do sistema de justiça brasileiro perante o mundo. Daqui a pouco, às 9h30, eu vou para a Telesur e para a Spam TV, que pediu comentários. A gente acabou de escrever aqui para o grupo de Puebla. As pessoas não param, as pessoas assistiram. Tem gente da França que acompanhou, só que daí chega um determinado horário, já fica muito tarde para os franceses, para os espanhóis. Mas o mundo está olhando para essa decisão, porque não se trata apenas da liberação do líder político num contexto de pandemia intencional genocida. Não é só isso. No momento em que os poderes e as instituições não conseguem encontrar um consenso para retirar este gestor das suas funções por uma razão de vida e morte. Não é só isso. É uma questão também de direito e de como continuar confiando, né? E sabem que aqui dentro tem um Ministério Público e integrantes excelentes, membros do Poder Judiciário, mas a Suprema Corte tinha que chancelar ou repudiar esse comportamento. E ao repudiar, isso nos dá uma tranquilidade. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, Tânia, que aconteceu ontem. Nós ficamos em dúvida se o comportamento do ministro Lewandowski foi favorável ou não no sentido mais estratégico, porque, afinal de contas, infelizmente, a gente tem que ficar fazendo esse tipo de cálculo e de leitura também, se foi estratégico ou não foi, se foi válido ou não, considerando que ladeando essa decisão tem uma imprensa agressiva e que faz um acordo incondicional com a Lava Jato, o que é impressionante, né? Um deles é esse jornalista, Merval Pereira, que é o porta-voz de tudo isso. Então, nós ficamos fazendo esse cálculo, foi bom ou não. No fim das contas, eu acho que até, talvez a Tânia reconsiderou a posição dela, eu acho que foi bom sim, porque ele foi o ponto alto do julgamento ontem. O ministro Lewandowski já entrou dizendo que se trata de um julgamento excepcional e trouxe em números, trouxe em dados, né? 3.000 habeas corpus, em média, 2 ou 3 processos vieram ao plenário, só, sendo um deles o do presidente Lula, e nessas condições, com transmissão ao vivo pela televisão, peraí, tem uma coisa muito errada nisso, né? Então, e hoje, acho que o grande contraste, no sentido contrário, no sentido negativo, foi a desqualificação do voto desse ministro Cássio,
que trouxe aí uma coisa totalmente sem nenhum lastro jurídico, o comportamento dele, e completamente comprovando a tese do ministro Lewandowski logo na abertura dos trabalhos de hoje. Quer dizer, é uma situação, né, de talvez ele tenha querido fazer isso para poder recortar e colar depois nas redes bolsonaristas para mostrar como ele é um juiz valente, etc. Não sei, espero que não seja isso, né? Aí eu ouvi esses comentários por aí. Acho que não, ele tem que saber onde ele está. Ele foi nomeado pelo presidente atual, mas ele tem que ter, nesse momento, uma independência para poder julgar conforme a Constituição, conforme o direito. Então, acho que nós temos aí, continuo achando que foi um ganho em relação ao dia de ontem, e estou muito segura do ponto de vista do direito, de que não vai haver nenhuma bizarrice, nenhuma extravagância, né, nenhuma teratologia na semana que vem. Nós vamos ter uma decisão tranquila, nós vamos ter uma decisão conforme o direito, e hoje fiquei tranquila porque vi, mesmo ministros que eventualmente em outros momentos teriam um comportamento diferente, pelos nossos cálculos aqui, votando conforme o direito, conforme a lei, conforme os precedentes, conforme a jurisprudência, conforme, né, de certa forma, aquilo que vem consolidando uma posição do Supremo, e isso me deixa mais tranquila, porque a decisão da semana que vem, inclusive, tem previsão legal. O artigo 96 do Código de Processo Penal define claramente que exceção de suspeição é maior, ou é abrangente, é prevalente em relação à exceção de incompetência. Portanto, está na lei, não precisa inventar nada. Perfeito, Carol. Tânia, a gente está chegando aqui, então, já na parte final do nosso debate, um debate que está muito bom, a gente agradece muito a audiência de todos. Continue aí compartilhando essa transmissão. Mas, Tânia, pegando mais um gancho aqui da Carol, o que acontece semana que vem? Como é que vai ser esse julgamento? Continuidade desse julgamento. E o que acontece também com os processos do ex-presidente Lula a partir de agora? O que a gente pode esperar do futuro, além do Lula presidente? Calma, tô brincando. Mas o que a gente espera a partir de agora, então? Não, tô brincando não, é verdade, né? Vamos lá, vamos torcer para isso. E o que a gente espera, então, a partir de agora, Tânia? Bom, ele pode ser candidato, eu espero que ele queira, porque eu estou com vontade de votar nele, então eu espero que ele queira ser candidato. Bom, o que acontece na semana que vem? Na semana que vem, eles devem retomar o julgamento a partir da definição, uma vez declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, eles têm que definir de quem é a competência. Como eu disse na minha fala, houve uma divergência aí, uma divergência que foi apontada pela Procuradoria-Geral da República na sua petição de agravo, pedindo para alternativamente ir para São Paulo, caso Curitiba fosse mesmo considerada incompetente, e tem ministros que seguem nessa linha, o caso trazido pelo ministro Alexandre de Moraes. E os demais ainda não se manifestaram a respeito disso, né? Quer dizer, a ministra Rosa Weber reafirmou que para ela é Brasília mesmo, e os demais não se manifestaram a respeito disso, mas já disseram verbalmente que vão se manifestar a respeito disso. Então, a primeira etapa é essa. E a segunda etapa, então, é discutir esse debate aí da parte dispositiva da decisão, que extingue o habeas corpus de suspeição que foi decidido lá na segunda turma. E aí eu tenho acordo com Carol, quer dizer, a gente já viu tanta aberração que a gente nem pode se dar o direito de dizer é impossível isso acontecer, não temos sequer o direito de dizer isso. O Supremo Tribunal Federal, nesses 7 anos de existência da Operação Lava Jato, ele chancelou a Operação Lava Jato, a gente precisa dizer isso sempre, sem ter receio de dizer. A verdade é que o Supremo chancelou inúmeras decisões, o Supremo chancelou. Quando o Supremo Tribunal Federal disse que alguma atuação da Operação Lava Jato era ilegal, e eu gosto sempre de lembrar da maior aberração cometida pela Operação Lava Jato, foi obviamente a prisão do ex-presidente Lula, essas coisas que o envolvem, de mais diretamente, pessoalmente, a maior aberração cometida pela Lava Jato foi o grampo envolvendo a presidenta da República. 3 ilegalidades em uma só, né? Já havia vencido o prazo do grampo, portanto, se o ex-presidente Lula estivesse conversando com a Carol, por exemplo, já seria ilegal, porque já tinha vencido o prazo do grampo. Aí eles detectaram que existia uma presidenta da República no grampo. O que faz um juiz? Ele para e manda para o Supremo Tribunal Federal. O Moro pegou e mandou para a Globo.
Então, são três, quer dizer, levantou o sigilo, mandou para a Globo. São três ilegalidades. Eu sempre cito esse caso, porque isso foi em 2016, gente, abril de 2016. Aquilo foi a senha para Sérgio Moro compreender que ele podia fazer tudo, tudo. Porque um juiz que passa incólume por uma ilegalidade dessas, o que ele recebe como mensagem é que ele pode fazer tudo. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender direitinho o que vai acontecer semana que vem, entendendo que é uma questão processual, eles não vão discutir a questão de suspeição, e eu concordo com a Carol que, do ponto de vista da legalidade, inclusive do ponto de vista regimental também, eles não têm como rever essa decisão. O que acontece agora? Hoje, Carlos, o presidente Lula tem as 4 ações contra ele anuladas, ele está elegível e eles precisam decidir qual é o foro para julgar, caso haja processo, porque a suspeição, que vai ser finalizada ainda com a extensão na segunda turma, ela anula tudo, aí não tem ação, não tem processo, não tem nada. Realmente zera o jogo. Vai ser uma outra etapa ainda, mas a gente tem que ir assim mesmo, por etapas. Cada dia uma agonia dessa luta. O bom é que a gente está na frente agora do placar, né, Carol? E, ó, Perfeito, Carol, Tânia, muito obrigado. Obrigado também pela sua participação. Já vou também aproveitando aqui para agradecer a Carol Proner. Obrigado pela tua disposição também de estar conosco, 2 grandes nomes da área jurídica no Brasil, para que nos deram hoje aqui, então, grandes exemplos e explicaram bem para a gente como é que está a situação, então, agora do ex-presidente Lula em relação a esses processos. Eu estou com uma última perguntinha aqui também do Jean Ema para Carol. Em resumo, a gente pode dizer que nada do que aconteceu com Lula deveria ter acontecido? 580 dias de prisão, impedido de concorrer? E aí, Carol? Jean Ema, querido amigo, manda um abraço apertado, é outro que merece todos os louros por essa resistência, né? E merece todo o nosso reconhecimento. Tanta gente que lutou tanto, né? Junto com a defesa técnica, também toda essa margem que nós tivemos que fazer num processo que é jurídico, político, né? Sabemos bem. Não deveria ter passado por nada disso, nem ele, nem a presidenta Dilma. Quando a gente dá 2 passos para trás e olha, assim, historicamente, até regionalmente, no meu caso, a gente tem estudado isso, o lawfare, as guerras jurídicas da América Latina e tudo, vê que é uma grande estratégia complementar, tanto golpe contra Dilma, o impeachment no Brasil, quanto espionagem na Petrobras, tudo aquilo que vem desde 2007, o jornal Le Monde mostrou isso muito bem, essa semana passada, para a vergonha nacional aqui, eles sabem mais sobre os nossos, sobre os meandros das nossas mazelas de investigação e espionagem do que nós mesmos, né? Terrível isso. E acho que isso é um defeito nosso também no mundo jurídico. A gente dá muito pouca atenção para o que está acontecendo de uma forma mais assim. Alguns de nós acham que isso é teoria conspiratória. Não é teoria conspiratória, não. Está acontecendo aqui e agora. Né, e está acontecendo agora, inclusive, nas estratégias em relação ao governo Bolsonaro, ao que vem pela frente. Então, tem um monte de estratégia, não é à toa que o ex-juiz Sérgio Moro está nessa assessoria, não é à toa que está envolvido agora com os projetos da Amazônia, tem muita ingerência internacional aqui dentro, misturado entre nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não devia ter passado por isso Lula, não deveria ter passado nem a Dilma, mas é impressionante, nesse sentido, Jean, veja como muita gente dizia, né, o antipetismo, né, o antipetismo foi forjado, inclusive pela mídia, essa mídia seletiva que também fez papel ladeando essa parcialidade do juiz, suspeição de juiz, é a suspeição da mídia brasileira, né? Agora, é impressionante como, veja só, nós temos aí os resultados das pesquisas, ele e o ex-presidente Lula nem se coloca como candidato oficialmente, e já está lá em cima na intenção de votos e lá embaixo na rejeição, quer dizer, o interessante é isso, ele está se recuperando porque as pessoas vão se dando conta da injustiça. Tem uma coisa que é o processo penal, todo esse jargão jurídico que minha mãe disse, nossa, como eles falam, eu não consigo entender nada, ela disse para mim ontem, é tão fechado, é tão hermético, eu não consigo entender, porque eu fico tentando entender, e no meio passam palavras que fazem justamente esse papel, né, de tornar aquilo inacessível, ininteligível, mas o povo sabe o que é justo e o que é injusto. O justo e injusto é observável, é algo que você pode sentir, e isso é de sensibilidade popular. Essa injustiça
compreendida. O que é justo e o que é injusto como processo foi compreendido pelo povo brasileiro, o injusto processo. E isso é uma coisa muito bacana, porque a gente nota que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não está distraído. E também, com isso, também passa a perceber os seus próprios direitos e os processos de justiça e injustiça na própria sociedade. Então, eu tenho muita esperança, viu, Jean, que nós vamos voltar a ter uma democracia, quem sabe até liderado por esse que tão injustamente tentaram proscrever do processo político partidário do Brasil. O Partido dos Trabalhadores também volta a cumprir um importante papel, como merece, pela sua própria história e sua própria organização. Eu acho que nós teremos tempos melhores. Eu quero ressalvar duas coisas antes de me despedir. Uma é que, apesar de eu estar feliz hoje, a Tânia também, e até otimista, porque a gente considera que o que vai ser feito dentro da lei, etc., não é de se descartar, eu vou terminar com essa ressalva, de que semana que vem a gente possa ter uma surpresa negativa, mas eu digo que será fora da lei, terá que ser uma decisão de outro âmbito, mas não jurídico. E eu recebi agora uma mensagem preocupada, por exemplo, de Juarez Tavares, acabou de mandar, temos também Walter Pomar, que me escreveu agora há pouco. São pessoas que efetivamente estão enxergando como estratégia, nós não podemos baixar a guarda, eles têm razão nisso, não podemos baixar a guarda. Então, comemorar sim, mas que a nossa desconfiança não nos impeça de comemorar. A gente, infelizmente, está sofrendo aí as consequências de muitos anos de desconfiança do Poder Judiciário. Acho que temos que ainda passar por mais algumas decisões para voltar a confiar com mais tranquilidade. Obrigado, Carol. Novamente obrigado, Tânia. E agradeço também a você que nos assistiu aqui nessa live. Agradeço pelos compartilhamentos, mas é aquilo. O ex-presidente Lula agora, ele teve hoje um julgamento no qual foi possível recuperar seus direitos políticos. Semana que vem vamos ter desdobramentos. E como disseram aqui as nossas especialistas, vamos aguardar e também desejar que a justiça continue sendo feita e que nada fora do processo legal ocorra a partir daqui, né? Então, muito obrigado a todos, um abraço e até mais. Foi, Filipão?